Olá, Cid Roque aqui. Bem-vindo ao meu mundo, onde o sobrenatural é natural. Como você gostaria que todos os dons sobrenaturais que você possui aumentassem? Meu convidado diz que, quando você tem esse dom específico, ele desencadeia o aumento de todos os seus dons sobrenaturais. E ele diz, você já o possui. Só precisa ser desenvolvido. Eu quero isso. E você? Existe uma dimensão sobrenatural? Um mundo além daquele que conhecemos? Podemos descobrir segredos antigos do sobrenatural? Nossos sonhos podem conter mensagens do céu? Deus está pronto para trazer uma onda tsunami de cura ao planeta Terra hoje? Sid Roth passou mais de 40 anos pesquisando o estranho mundo do sobrenatural. Junte-se ao Cid para esta edição de It's Supernatural. Sabe, James Goff? Ao longo dos anos, obviamente, nos conhecemos, mas eu acompanho o que está acontecendo, certo? E você tem passado por mais testes do que a maioria das pessoas que conheço. Você quase morreu algumas vezes, sim. Você teve câncer várias vezes. Mais recentemente, você teve uma visitação celestial? Sim, eu fiz. O que aconteceu? Fui envolvido por uma experiência celestial. E nisso fui convidado para uma colina e eu. Fui a essa visita e fui convidado a sentar em uma mesa e na minha frente estava sentada uma pessoa importante do céu e ela estava olhando diretamente para mim. Agora, novamente, passei por câncer 3 vezes ao longo de 9 anos. Meus rins praticamente quase pararam de funcionar e tive 4 experiências de quase morte. Sento-me neste encontro celestial à mesa do Senhor e à minha frente está um mensageiro do céu. E este mensageiro do céu, uma pessoa muito importante, olha diretamente para mim e com ferocidade é como se fosse uma luta chamada fé, que olha diretamente para minha alma e me diz, pelos próximos 20 anos da sua vida, quero que você aterrorize o diabo. Aterrorize o diabo? Não sei se você percebeu isso. Agora ele não vive mais dia após dia, semana após semana, mês após mês. Ele tem no mínimo 20 anos de céu. Ok. Você diz que todo crente precisa de discernimento. Então, para começar, eu sei o que a palavra discernimento significa. A maioria das pessoas faz isso. Mas o que discernimento significa biblicamente e espiritualmente? Um dos maiores truques do diabo é o engano, e uma das maiores necessidades da igreja é o discernimento. Agora, entre os diferentes dons do Espírito Santo, existe o dom de discernimentos de espíritos. Ambos estão no plural. E existem 5 diferentes classificações de espíritos. Então, a pessoa que se move nesse dom, e isso pode acontecer em muitos níveis diferentes e de várias formas, mas que consegue perceber, distinguir, diferenciar os diferentes espíritos motivadores por trás de uma atividade, ela então pode ver o angelical. Ela pode conhecer o Espírito Santo, ela pode discernir o demoníaco. E quando você se move nesse âmbito, isso vai aguçar e esclarecer, além de ajudar a aprimorar e elevar todos os outros dons que estão em operação na sua vida para outro nível. Bem, quando esse dom realmente aumenta, um crente saberá a diferença entre seus próprios pensamentos demoníacos e os pensamentos de Deus? Isso é realmente fundamental nesses dias. É realmente fundamental porque Jesus disse, minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eu as conheço e elas me seguirão. Então nós, como crentes, sabemos pela fé que ouvimos a voz de Deus, certo, Cid? Com certeza. Mas ouvimos mais de uma voz. Eu ouço a minha voz. Eu ouço a voz do mundo.
Às vezes sou bombardeado e ouço a voz do inimigo, mas também ouvimos o Espírito Santo. Então não precisamos apenas ouvir, precisamos aprender a discernir a voz do Espírito Santo da voz do estranho. Isso é muito crítico. Você consegue imaginar todos os erros que cometeu e que não precisa cometer? Sim, este presente. O discernimento ao qual você tem direito se for um crente no Messias aguçará todos os outros dons. Lembro-me de uma vez em que ministrei em Anaheim, Califórnia, numa conferência sobre vinhedos. Estava na plataforma com o profeta vidente John Paul Jackson. Se alguém fosse trazido profeticamente até mim e eu impusesse as mãos sobre essa pessoa, eu poderia profetizar. Naquela noite, o Espírito Santo me deu um sonho onde vi línguas de fogo pousando sobre as pessoas. E eu pensei, você está brincando comigo? É assim que esses caras fazem isso? No dia seguinte, estou ministrando com John Wimber e outros, mas eu precisava tocar as pessoas. John Paul se vira para mim diante de milhares e diz, agora é sua vez de começar. E eu fico, e estou orando, socorro. E então, de repente, meus olhos espirituais se abriram e vi línguas de fogo sobre a cabeça de diferentes pessoas, como em Atos capítulo 2. Tudo o que eu precisava fazer era você, bem aí, e o Espírito Santo desceu sobre aquela pessoa. Ela realmente caiu no Espírito. Ela foi libertada soberanamente. Ela foi milagrosamente curada de escoliose apenas por identificar o Espírito Santo através do discernimento que estava repousando sobre a vida dela. Acredito que o que James acabou de descrever será normal para ele e normal para outros, porque esse discernimento crescerá e crescerá como pães e peixes. Continue crescendo. Multiplicar. Agora, temos sentidos naturais. Todo mundo sabe, você sabe ver, ouvir, saborear, cheirar, etc. Mas também temos sentidos sobrenaturais. Isso mesmo. E a maioria das pessoas não sabe disso. Comente sobre isso. Hebreus capítulo 5, versículo 14 fala sobre comida sólida. Então, quantos de vocês querem realmente ter uma alimentação sólida, não apenas uma dieta de bebê? Ok, comida sólida é para os maduros que praticam seus sentidos para discernir o bem e o mal. Então, como você disse, os 5 sentidos são visão, audição, olfato, paladar e tato. À medida que entregamos nossos 5 sentidos naturais ao Espírito Santo, e à medida que declaramos liberdade, e é um reino ativado pela fala, entregamos nossos membros, nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração ao Senhor. Declaramos liberdade sobre eles e então oramos e recebemos a unção do Espírito Santo sobre nossos sentidos naturais. Então nos tornamos naturalmente sobrenaturais. Ok, eu preciso de um pouco mais. Eu quero ter todos os meus sentidos espirituais ativados e vivos. E eu quero perguntar a ele como posso fazer isso. Mas adivinha só, venha junto. Vamos descobrir como você também pode. Voltamos já. Olá, Mishpocha do YouTube. Mishpocha é uma palavra hebraica. Significa família. Aqui é Sid Roth. Bem-vindo ao meu mundo, onde o sobrenatural é natural. Se você foi abençoado por este programa, por favor, inscreva-se. Depois clique no sino para não perder nenhum episódio do It's Supernatural. Ok, na última sessão estávamos falando sobre desbloquear seus sentidos espirituais e você falou sobre rendição. Sim, explique um pouco mais como podemos desbloquear esses sentidos espirituais. Rendição também pode ser chamada de apresentação. Então nós nos apresentamos e apresentamos nossos membros a Deus. Romanos capítulo 12 diz que nosso serviço espiritual de adoração é quando entregamos todo o nosso corpo em adoração a Deus. Então, apresentação, rendição. Então eu entrego meus olhos. Você sabe o que isso vai significar? Então isso é uma oração. Sim. Render. Ok. Então vou me render ou apresentar. Vamos cuidar apenas dos olhos. E então eu apenas apresento meus membros.
Apresento meus olhos agora mesmo ao Senhor. Agora, ouça isto. Você, todo crente, tem 2 pares de olhos. Você tem seus olhos naturais, mas de acordo com Efésios capítulo 1, você tem outro par de olhos. Eles são chamados de olhos do coração. Paulo, o apóstolo, orando pela igreja de Éfeso, orou assim: eu oro para que vocês sejam cheios do espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Jesus Cristo. Agora eu vou chegar lá. E oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que vocês possam conhecer 3 grandes coisas. Quantos de vocês querem conhecer a esperança do chamado de Deus para a sua própria vida? Bem, esse será um dos resultados de ter seus olhos espirituais, aprimorados ou abertos. Então, nós simplesmente oramos a Bíblia. E por isso eu oro. Então, talvez você possa colocar suas mãos sobre o seu coração agora, porque é aqui que está o seu segundo par de olhos. E eu oro agora para que o Espírito Santo abra os olhos do seu coração e libere feixes de luz reveladora e revelação em seu coração, para que você saiba que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você será inundado com revelação sobre a esperança do seu chamado, a gloriosa herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos. Esse é o primeiro ponto. Então você também vai declarar, e eu vou declarar, porque é algo ativado por fala depois de você. Sim, obrigado. Você é muito bom mesmo. E assim façam depois de mim, eu declaro. Eu declaro. Que os olhos do meu coração são mesmo abrir. Estou recebendo uma revelação maior do que nunca antes. Eu verei anjos. Eu perceberei no Espírito Santo. Eu terei, sim, conhecimentos. E eu moverei todos os dons do Espírito Santo. Então eu declaro. Maior é Ele. Maior é quem está em mim. Quem está em mim. Que aquele que está no mundo. Do que está no mundo. E agora? Há um terceiro passo. Primeiro, rendição e apresentação. Segundo, é a ativação da fala. Nós falamos, nós declaramos liberdade. Ao declarar liberdade, talvez você precise quebrar algumas velhas amarras, ok? E assim nós quebramos em nome de Jesus velhos traumas e palavras de maldição que nós ou outros disseram sobre nós em nome de Jesus. Eu serei um dos aqueles que, por exemplo, verá a plenitude e a colocará adequadamente em prática. E assim, nós então ativamos a fala e depois precisamos receber a unção. 3 passos simples. Renda-se. Declare e receba. E agora eu quero que você receba o Espírito Santo sobre os olhos do seu coração. Agora mesmo, alguns de vocês vão ser ativados em sonhos e vocês nunca tiveram sonhos antes. Vocês vão ser liberados para sonhar. Alguns de vocês vão ser liberados para saberes divinos em nome do Senhor Jesus Cristo e vocês vão saber disso. E alguns de vocês vão ser capazes de saber, ver e perceber pelo dom de discernimento de espíritos, porque seus olhos estão sendo abertos. Qual é o impedimento demoníaco contra a árvore genealógica da sua família? E eu declaro agora um aguçamento na clareza. E eu decreto, em nome de Jesus, agora mesmo você está livre de maldições geracionais, agora, em nome de Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu sei. Se você estava aberto para receber, algo bom acabou de acontecer com você. Isso vai te acompanhar todos os dias da sua vida. É isso mesmo. Agora nós conhecemos os 5 sentidos naturais, mas você diz que existe um 6º sentido de forma espiritual. Explique isso. Eu acredito que existe. No meu livro O Discernidor tem um capítulo sobre os 5 sentidos. E no capítulo 6 falo do 6º sentido, que acredito ser o conhecimento divino. Eu acredito que somos convidados a ter a mente de Cristo e podemos saber dessa forma pelo Espírito Santo. Unção, seja lá o que for que precisamos.
O livro de Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E então eu declaro assim: eu careço, mas vejo que você tem um suprimento vasto e estou pedindo para que você libere discernimento divino. Eu recebo a mente de Cristo. Eu declaro que tenho a mente de Cristo e agora vou agir em conhecimentos divinos. Eu saberei, eu sei que Deus é por mim e não contra mim. E eu sei que é uma estação de favor e uma estação de repentinamente. E eu declaro que você se moverá em um novo nível de conhecimentos divinos. Pela mente de Cristo, em nome de Jesus. Sabe, nós já voltamos. E agora vamos falar sobre o verdadeiro propósito do discernimento. Voltamos já. James Goll diz que ele quer que você faça mais do que apenas ouvir uma palavra de Deus. Um dos maiores esquemas do diabo é o engano. Uma das maiores necessidades da igreja é o discernimento. Ligue agora e adquira o livro revelador de James Goll, O Discernidor, e o ensino em CD de áudio em 6 partes. Você pode ser um discernidor, exclusivo para nosso público abençoado. É seu por uma doação de $35. Frete e manuseio estão incluídos. Peça pela oferta número 9.551. Através do novo livro de James Goll e do ensino em CD de áudio em 6 partes, você aprenderá como ouvir, confirmar e agir sobre a revelação profética de uma forma nunca antes imaginada. Por meio de seu livro e CDs de áudio, você descobrirá que sem discernimento e sensibilidade ao Espírito Santo, não é possível progredir no uso de quaisquer dons e chamados. Entenda como ouvir a voz de Deus de forma clara, filtrando qualquer influência de outras vozes que tentam interferir na agenda de Deus para a sua vida. Aprenda como entregar seus sentidos de ver, ouvir, cheirar, tocar e saborear ao Espírito Santo, para que Deus possa ungí-los e ativá-los para os propósitos dele. Comece a ouvir coisas de uma dimensão divina, de uma maneira que você pode imaginar. Você nunca ouviu antes. Comece a experimentar seu senso comum de visão sendo enriquecido com visão espiritual, permitindo que você veja além dos limites da visão humana, no reino invisível do reino de Deus. Aprenda a identificar anjos, assim como seus contrapartes, os demônios. Adquira um grau mais elevado de sabedoria sobre o que Deus quer que você faça e como cumprir os propósitos de Deus em sua vida cotidiana. Ter James Goll ensinando você nestes 3 CDs de áudio é como tê-lo vindo ensinar no conforto da sua própria casa. James irá orar pessoalmente por você para que você entregue seus 5 sentidos a Deus como um ato de adoração. Para que Deus comece a trazer um aumento da unção que fluirá através de você em um nível mais alto do que nunca. Uma impartição para que você aumente no discernimento da voz de Deus em relação a qualquer outra. Uma liberação de convicção, revelação, discernimento e liberdade para você e toda a sua família. Não perca a chance de ter o livro revelador de James Goll, O Discernidor, e o ensino em áudio Você Pode Ser um Discernidor. Oferta exclusiva ao público do It's Supernatural. Audiência. É seu por uma doação de $35. O frete e o manuseio já estão incluídos. Peça pela oferta número 9.551. Ligue ou envie seu cheque para Sid Roth, It's Supernatural. Caixa Postal 39222, Charlotte, Carolina do Norte, 28278. Especifique oferta 95551 ou acesse sidroth.org. Ligue ou escreva hoje mesmo. Ok, James, qual é o objetivo final? O que Deus busca? O propósito supremo do discernimento. Não queremos ficar apenas em um nível inferior. Queremos todos avançar para o nível mais alto que pudermos. Agora, eu acredito que o propósito final da revelação, da qual o discernimento é um aspecto, é se tornar uma palavra, não apenas receber uma palavra, não apenas liberar uma palavra, mas se tornar uma palavra. Ou, deixe-me dizer de outra forma, o propósito final é a transformação. Transformação de quê para quê? Bem, em um indivíduo que recebe revelação, quem você é em Cristo, de velhos hábitos para ser liberto como alguém autêntico. Uma nova criação em Cristo Jesus. Onde houver desolação, haverá restauração. Mas é preciso ser uma pessoa de revelação para receber esperança, soluções e então falar
recebê-las, declará-las e clamar por aplicações divinas em nome de Jesus. Então, o que estou ouvindo você dizer é que onde quer que vamos, nós nos tornamos a revelação. Isso é exatamente correto. Você está dizendo que vamos nos tornar normais? Acredito que vamos mudar o equilíbrio do cristianismo passivo em toda a face da terra. Eu gosto disso. Sim, porque somos agentes de mudança. Resumidamente, você estava na Indonésia e tinha um guarda-costas que por acaso era muçulmano. Oh, sim. O que houve, meu Deus? Vamos falar sobre uma transformação. Foi incrível. Sim, é aqui que a palavra se fez carne, de certa forma. Ok, então aqui está essa história incrível, um testemunho. Eu estava ministrando em uma grande reunião com cerca de 8.000 pessoas, junto com várias pessoas conhecidas. Meu guarda-costas, literalmente, por causa do lugar onde estávamos, era um profissional treinado. E ele era um muçulmano radical e estava comigo em todos os lugares que eu ia. Ele nunca tinha estado em uma reunião de igreja antes, muito menos em uma dessas reuniões sobrenaturais tão carregadas. Então o Espírito Santo fala comigo para falar sobre uma mensagem chamada Por que eu oro e me posiciono por Israel? Não. O que é? Onde? Você entendeu. Cara errado, lugar errado, então discuto com Deus. Indonésia. País incrível. Exatamente. Você entendeu. Eu fui na frente e ordenei ao mestre. Eu disse, sim, Senhor. O que o Senhor quiser. Então lá estou eu em cima. Ele acreditava, o guarda-costas muçulmano, que estava servindo a um profeta. Ele conhecia um certo nível de honra. E ele acreditava que estava servindo a um profeta. Então, enquanto eu falava sobre por que oro e me posiciono por Israel, ele tem uma visão aberta e vê Jesus e os 12 discípulos. Esse homem que não sabe nada sobre a fé cristã autêntica tem uma visão aberta de Jesus e seus 12 discípulos. E Jesus se volta para ele e diz, você quer ser um dos meus discípulos? E ele entrega seu coração a Jesus ali mesmo. No dia seguinte, ele se levanta e testemunha dizendo, estou aqui e estou servindo ao profeta James God. Veja, Jesus disse, se vocês receberem um profeta em nome de um profeta, vocês receberão a recompensa de um profeta. Aquele cara recebeu uma recompensa de profeta. Um ano depois voltei e descobri isso. Ele recebeu água e foi batizado. Comprometido com uma igreja, toda a sua família foi salva e todos estão caminhando com Yeshua. Você sabe, se você der esse primeiro pequeno passo, Deus literalmente viverá dentro de você, o Criador do universo. E Ele diz, eu nunca te abandonarei. Isso mesmo, eu nunca vou te deixar. E em casa estou olhando para você. Sim, mas mais importante do que eu, Deus está olhando para você. O Criador do universo está olhando para você. Repita comigo. Querido Deus, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Contra ti e somente contra ti pequei. Contra ti e somente contra ti pequei. E eu sinto muito. Eu acredito. O sangue de Jesus lava meus pecados e estou limpo. É realmente tão bom estar limpo. E agora que estou limpo, Jesus, venha para dentro de mim para sempre. Eu faço de você meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Eu tenho 28 segundos e eu sei que você odeia o câncer. Quero que você olhe para a câmera e ordene que o câncer saia agora. Oral Roberts impôs as mãos sobre mim e declarou sobre mim antes de ir para o céu. E eu sabia que seria a última pessoa por quem ele oraria. E ele disse sobre mim, eu erradico toda a célula cancerígena do seu corpo e ordeno que ela nunca mais volte. Eu declaro sobre você, qualquer um de vocês que está assistindo agora, assim como eu recebi de graça, vocês também receberão. E eu declaro, câncer, você saia e nunca mais volte, pelo amor de Jesus Cristo e para a glória do seu nome.